É, Ah, eu esqueço. eu acho que se a gente tiver que escolher entre ter e ser, eu acho, nossa, é muito pesado. É muito É pesado. Eu acho muito, que sei assim, lá. se você ter, você vai ter como se fosse um escravo. E pensa que tipo de consciência você vai ter tendo uma pessoa escrava dentro da sua casa. Não é nada consciente. E ainda, imagina você ter do outro lado, você ser o escravo de alguém. É terrível, não dá nem para pesar. Eu não queria nem ser e nem ter. Eu acho que uma pessoa que não se ama não deve ser amada por outra pessoa. Se você não consegue nem escolher, não tem nem como. Não tem como escolher, né? Não. Ter uma Amélia e ter uma Amélia. Bem, ter uma Amélia, a ideia é um pouquinho melhor, mas se a gente pensa nessa ideia de ter uma Amélia, a gente pensa em tudo isso que a gente estava condenando agora. Então, é o machismo, é você, como diz o Renato, ter quase que como escravo, né, essa pessoa que fica ali 24 horas, como a amiga, eu acho que foi a Kelly que contou da amiga que está dentro de casa, sendo feliz. Foi. Pois é. Então, assim, a pessoa abre mão dos próprios sonhos e planos pelos sonhos e planos de outros, né? Do marido e dos filhos, no caso. Eu acho, professora, que é o seguinte, você podia ver também que entre ter uma Amélia, ainda poderia ser até melhor, se você reparar ali que ela perguntava, né, na terceira estrofe ali, perguntava quando via ele contrariado, ou seja, a ideia dela era satisfazê-lo, fazer ele feliz. E aí, consequentemente, a gente pode tirar disso que ela era feliz se ele era feliz. Então, de certa maneira, ter ela, uma Amélia, ele ainda estaria fazendo ela mais feliz do que ser. É uma relação de, na verdade, dependência, né? Exatamente. É a pessoa ser feliz em função do outro e não por conta dela própria. É Isso, ser feliz exatamente. em função do outro. Eu acho que ter uma Amélia deve ser sufocante. Sufocante, é. Porque a pessoa vive por você, né? Vive como um parasita. Pode escolher a opção de ficar sozinho? Melhor, nesse caso, Concordo. se forem essas duas opções, Né? Melhor ficar sozinho mesmo. também acho, gente. Ué, eu acho que é por aí mesmo. Vocês pensaram bem, isso aqui é uma resposta bem pessoal e é isso mesmo, né? Porque a gente não pode, quando a gente opta por ter essa Amélia, né? É aquele marido que diz, olha, você não pode trabalhar porque você tem que cuidar dos filhos, porque isso, porque aquilo. Chega uma hora que essa conta vai chegar. Uma hora, eu acho que algumas vezes as pessoas até aceitam isso por bastante tempo ou pela vida toda. Professora, A gente conhece várias pessoas, né? Sim, eu trabalho com, assim, eu trabalho e às vezes eu me deparo com muitas mulheres que são bastante submissas ao marido. Igual a última vez que eu peguei uma cliente, assim, transportei uma cliente, eu estava conversando com ela, o marido dela queria ter 8 filhos, ela conseguiu ter 9 filhos com ele, assim, dava para ver que a mulher não era feliz, mas ela era bastante submissa a ele, para ter 9 filhos, no final ele largou dela para arrumar uma mulher mais nova e praticamente mandava nele, como se ele fosse escravo dessa moça. Por causa dela me contando que conheceu essa moça que mandava no marido dela. Ou seja, às vezes o homem faz o que quer da mulher e no final das contas ele procura outra melhor. É aquele ditado, né, professora? Deixa o ditado que fala, o sonho do oprimido é ser o opressor. Assim como o opressor quer experimentar a opressão. é isso. Eu acho que essa história de ser oprimido e ser opressor é bem pesada também, né? Essa história mesmo. É você tomar para você a responsabilidade de fazer o outro feliz. Gente, é difícil fazer a gente mesmo feliz, a gente fazer o outro feliz. É uma responsabilidade muito louca. Assim,
Eu acho que isso foi, durante bastante tempo, parece que a única opção. Parece que não tinha opção, né? Foi por muito tempo essa a única opção. E aí as pessoas se submetiam a serem opressores e oprimidos, né? A serem o marido aí que não queria ofertar nada e a Amélia que não precisava de nada para viver. E assim a vida ia indo e os 9 filhos iam aparecendo e as coisas Professora, iam publicando. Sim. professora, hoje, assim, tanto nos dias atuais como no passado, as pessoas tendem a ter mania de colocar a felicidade delas na outra pessoa, para tipo assim, vou colocar minha felicidade na mão dela. Se ela me fazer feliz, bem. Se ela não me fazer infeliz, bem também. É isso aí. Nunca dá certo, né, Kelly? Isso Uma daí, coisa que não vai dar certo, isso é isso. eu concordo com a Maísa, principalmente se você for ver, às vezes a pessoa quer fugir da própria responsabilidade de ir atrás, porque dá trabalho, entendeu? Você procurar a felicidade. E aí você às vezes prefere e, obviamente, ser um parasita, entendeu? E esperar que o outro faça. É uma questão bastante complicada. Eu tive uma aluna no semestre passado que ela me falava assim: não, professora, eu vou casar e vou ser feliz com esse marido, que ele vai me dar tudo, que eu não vou precisar trabalhar, que não sei o quê. Eu falei: quais as vantagens de você não trabalhar? Não, ele paga todas as contas. Ele paga todas as contas. Aí eu fiquei pensando, eu falei: gente, por que a pessoa se submete a isso? Sempre você vai ter que pagar uma conta depois. Né? E pode não ser financeiramente essa conta, que é o pior ainda, porque esse marido ele vai pagar primeiro, que eu acho que ele não tinha que pagar conta nenhuma. Ele não, que obrigação que ele tem de pagar essa conta? Ele não tem essa obrigação. E depois ele vai cobrar. Mas eu te dei tudo, por que você não está fazendo isso? Por que você não faz aquilo? Por que você não faz aquele outro? Né? Aí isso te torna dependente dele, né? No caso, Justamente. quiser, por exemplo, assim, né? Eu prefiro 1000 vezes trabalhar fora do que trabalhar em casa, Deus me livre. Muito melhor. Mas, enfim, nem sempre dá certo também trabalhar só fora. Não, mas tem pessoas que preferem, optam por ficar em casa para não ter que trabalhar. É. Em casa dá trabalho demais. Nossa Senhora. E ainda o marido, tudo que ele der, ele vai comprar. Ele fala: não, eu comprei isso para você. Precisa de ter uma independência. Professora, eu também já vi casos, por exemplo, que a pessoa ela é meio infeliz dentro de casa e sai, quer casar o mais rápido possível para ter um lugar de refúgio que é pior do que estaria em casa. É verdade. Gente, são casos e casos, e aí a gente nunca vai entender por que esse povo escolhe ser Amélia ou não escolhe ser Amélia. Né? Aí o povo casa e depois fica reclamando de casamento. Pois Quer descasar. Tem um povo que casa, é infeliz pra caramba e continua casado e continua na infelicidade porque se submete a isso aí, ó, porque não tem nem como ir embora. Não tem nem jeito de ir embora. Né? Bem, vamos lá então. 15ª. Que crítica se faz a outra mulher, não a Amélia, a atual agora, que é comparada à Amélia? Você concorda com ela? Comente. Qual é a crítica à outra mulher? Essa outra mulher é o quê? Ela é mais, como é que fala? Independente, né? Assim, entre aspas, né? Porque ela tá pedindo coisas caras, blá, 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 blá. Mas ela não é uma Amélia, ela não fica em casa satisfazendo o marido, né? Por exemplo, cuidar das crianças. O som tá baixo, fala mais alto. Ela é muito diferente da Amélia. Ela passa uma crítica de eu não vou fazer isso, porque eu não sou isso. Eu não sou assim, desse jeito, eu sou de outro jeito. Isso, então ela não se submete às mesmas coisas que a Amélia se submetia. A não ser que ele dê para ela o que ela quer, né? Porque ela, olha lá. Provavelmente essas exigências, essas coisas devem ter a base de troca. Eu vou fazer isso para você, mas você vai me dar tal coisa. Eu vou lavar suas roupas, mas você vai me dar o quê em troca?
eu vou passar as camisas, mas você vai me dar o quê em troca? Seu preço é mais caro, né? Pois é, pode ser esse o preço dela. Então, na verdade, ela tem uma moeda de troca, né? A Amélia não tinha. A Amélia fazia tudo de graça. Por isso que ele revolta aí e fala assim, nossa, que cara mulher, como que eu fui deixar a Amélia? Ou na verdade, professora, nem era uma moeda de troca, porque se ele cita ali, ó, na segunda estrofe que você só pensa em luxo e riqueza, ele quer dizer então que ela também não faz o que a Amélia fazia, não só de aceitar. Ele também ela não fazia, por exemplo, as coisas da casa, entendeu? Ela não Provavelmente aceita. também. É. Provavelmente ela quisesse uma lavadeira, Professora, uma passadeira. ela deixou de ser submissa e, na verdade, ela é dominadora. Ela é um certo tipo de dominadora em cima do homem, enquanto a Amélia era totalmente submissa ao homem. Essa não. Ela é dominadora. Isso, ela meio que muda o jogo, né? Ela muda a ideia que ele tinha de casamento. Então, agora eu estou aqui, mas você tem que me agradar também. Você tem que fazer coisas que eu quero. Aí eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele outro, né? Não é só dar. A Amélia apenas dava, né? Ela quer receber também. Ou seja, ela era o orgulho e a vaidade em pessoa. Justamente. Agora nós temos a próxima música, que é da Pitty. A Pitty vocês conhecem, né? Bem atual. E aí o título da música da Pitty é Desconstruindo a Amélia. Isso forma uma intertextualidade com o texto anterior, né? O texto anterior, que era Ai, que saudade da Amélia. Então, que Amélia que a Pitty está falando? Dessa Amélia que a gente acabou de discutir agora. Da Amélia lá do Ataúfo Alves, que falava que ela era mulher de verdade porque ela era submissa, porque ela era passiva, porque ela era amorosa, porque não pensava em nada além de agradar o marido. Então, ela não tinha outra ambição na vida a não ser mantê-lo feliz e amparado, porque ela que dava conforto emocional para ele também. Então, ela quer desconstruir essa Amélia. Então, vamos lá. Já é tarde, tudo está certo, cada coisa posta em seu lugar. Filho dorme, ela arruma o uniforme, tudo pronto para quando despertar. Até aqui, ela tem alguma diferença da Amélia? Não. Nenhuma. Não. Né? Todo mundo dormindo e ela preocupada com o uniforme, ela preocupada se o filho está dormindo também. Então, todo mundo dormindo e ela trabalhando ainda e pensando nos outros, porque aí ela arruma o uniforme do marido, ela arruma o uniforme do filho, ela arruma todo mundo, a vida de todo mundo para amanhã. Então, tudo pronto para quando despertar. Disfarce e segue em frente todo dia até cansar. Então, ela faz a mesma coisa todo dia até cansar. E eis que, de repente, ela resolve, então, mudar. Vira a mesa, assume o jogo. Então, aqui na segunda estrofe, quando ela fala vira a mesa, assume o jogo, quer dizer, ela deixou de ser a Amélia agora. Chutou o pau da barraca. Chutou o pau da barraca. Vamos parar com isso agora. Não, tô cansada de arrumar esse uniforme, tô cansada de fazer essa janta, tô cansada de esperar esse menino para dormir, tô cansada disso tudo. Vida de Amélia, para mim deu, né? Então, nem serva, então faz questão de se cuidar. Lembra da Amélia, que não tinha a menor vaidade? Faz questão de se cuidar. Então, já é o inverso da Amélia. Nem serva, nem objeto. Já não quer ser outro. Hoje ela é um também. Hoje ela é pessoa também. Ser pessoa significa dizer que você pensa, que você tem desejos, que você tem condições de responder por si mesmo. Então, opinião própria, né, professor? Opinião própria. Então, quando ela fala, já não quer ser o outro, a Amélia se espelhava no marido, não era isso? O que o marido achasse que fosse bom, era isso que era bom para ela também. Ela quer... Pode falar, Renato, não te ouvi. Ele era a liderança dela, né? Isso. Era o esteio da vida dela, né? Uhum. Era o que mantinha. Então, ela não quer ser o outro, ela não quer se espelhar nesse marido. Hoje, ela é um também. Ela é um indivíduo, ela é uma pessoa, ela é uma mulher. Então, ela é um ser também. Ela não precisa do outro. Ela é sozinha. Não precisa de ninguém, não. A segunda ele fala, né? Assume o jogo. Assumir o jogo, justamente.
A despeito de tanto mestrado, então, mesmo tendo estudado, ganha menos que o namorado. Então, ela tem um namorado, mas mesmo que ela tenha estudado, esse namorado não tenha estudado tanto assim quanto ela ganha menos que ele. Isso também é uma possibilidade. E seja seria uma crítica já a não dentro de casa, né? A sociedade em si, né? Vocês viram que ela saiu de dentro de casa, ela já não está mais passando uniforme, né? Ela não está mais pensando em tirar, sei lá, sujeira do uniforme porque o menino bagunçou o dia inteiro. Não, ela já está fora, ela já está no mercado de trabalho. Porque às vezes ela é um pouco barulhenta. Então, ela está no mercado de trabalho, ela está na faculdade, então é uma pessoa, ela se emancipou totalmente. Ela foi estudar, ela foi correr atrás do que ela queria, ela deu um jeito de cuidar dela mesma. Ela é talentosa, ele fala, né? Justamente, deu um jeito de levantar a bandeira, então, de independência, não é? E ainda assim, ainda estudando, ainda tendo disposição para trabalhar fora, ainda assim ela ganha menos. Porque a gente sabe que algumas profissões, elas são ainda muito machistas. Então, algumas profissões acredita-se que o homem deva ganhar mais porque é a força masculina que eles precisam. Não interessa saber se a mulher tem mais condições ou mais habilidade para lidar com isso ou com aquilo. Isso não importa muito. O que importa é que o homem merece ganhar mais. Por quê? Porque foi assim a vida inteira. Vai ser diferente agora, por quê? Né? E não entende o porquê. Tem talento de equilibrista. Ela é muitas, se você quer saber. Ela é muitas. Alguém, eu acho que foi a Leiliane que disse aí, melhor trabalhar fora que dentro de casa, mas a gente nunca trabalha só fora. A gente trabalha fora e dentro de casa. Então, além de trabalhar fora, além de ser engenheira, além de ser arquiteta, além de ser farmacêutica, essa mulher precisa voltar para casa e lidar com todas essas questões de lavar, passar, cozinhar, tudo isso, cuidar desses filhos, ensinar essa tarefa, tudo isso depende dela ainda, né? Professora, mas aí que Professora, entra... vem aquilo que falaram aí no início, vai um pouco do começo. Aqui em casa, por exemplo, eu sou casada e tenho 2 filhos homens. Aqui em casa, os homens trabalham do mesmo jeito. Eu trabalho fora e eles também trabalham em casa. Então, sujou um copo, lava? Não tem? Mas já é uma doutrina nossa. Não, se for esperar eu fazer, o dia acaba. Mas não faço, não. Porque Foi o que falei lá no início. Você criou para ser assim, né? Porque se fosse para seguir o certo, entre aspas, para a sociedade, você nem está trabalhando fora. Você tinha que arrumar a roupa desses machos toda a vida, não é? Para mim foi meio que uma vantagem, porque o meu esposo, ele foi criado só pela mãe dele. E eles eram 3 filhos homens, não tinha nenhuma filha mulher. Então, a minha sogra também ensinou do mesmo jeito. Eles aprenderam a lavar, passar, cozinhar. Então, todos os 3 fazem de tudo em casa. Faz de tudo, pois é. Sim, professora, mas eu conheço alguns homens que, quando moram fora, faz tudo dentro de casa. Porém, quando casa, é como se tivesse apagado da memória, como se lava um garfo. Ou seja, não faz nada porque acha que a mulher é obrigada a fazer tudo. Aí entra onde a mulher tem que puxar a rédea assim. Vai fazer sim, senhor. Se você não fazer, eu também não vou fazer. E ponto final. Isso aí entra em contexto geral, porque você vê, não vai longe, você vê também que quando a pessoa está aqui no Brasil, ela não trabalha, por exemplo, com limpeza, ela não trabalha lavando, por exemplo, chão, ela não trabalha, por exemplo, de pintor, de pedreiro, e quando sai, por exemplo, para morar nos Estados Unidos, só vira isso, entendeu? E fica super orgulhoso de ser. Então, isso muda no contexto geral, que não muda, não é a pessoa, o contexto geral em volta que mudou a própria pessoa. Isso, então o referente é que muda, não é os interlocutores. O referente é que mudou, que exigiu isso, não é? Então, lá na casa da Leiliane, quem mudou foi o referente, foi o contexto. Ela disse, vocês vão ter que fazer, porque eu não estou aqui para fazer, eu não quero fazer quando eu chegar. Então, ela mudou o contexto. Mas
esses contextos, gente, são muito difíceis de serem mudados. Muito difíceis. Coisas que a gente aprende são muito complicadas de a gente mudar depois. Professora, Sim. eu tenho irmã, ela tem 2 filhos e uma filha. A mais velha tem 15 anos, os demais eu acho que tem 12 e eu acho que o outro tem 13. A minha irmã, ela é muito dominadora. Ela põe meus sobrinhos para lavar vasilha, limpar a casa, lavar o banheiro, estender roupa, passar as roupas deles, estender as camas, fazer almoço. Ela é muito dominadora. Então ela fala assim, eu não sou empregada de ninguém, eu botei no mundo, mas se quiser viver, vai viver sozinho. Porque arroz, feijão, comida, eu dou. Vai ter que trabalhar, vai ter que pagar o que come. Ela é muito coerente. Eu acho que a personalidade da pessoa conta. Exploração de menores. Aqui em casa também eu acho que um pouco é porque eu também sou mais assim dominadora. Então eu acho que a personalidade da pessoa sempre tem que ter alguém que tem que ser um pouco mais submisso. Não, mas lá na casa da minha irmã, se o meu sobrinho mijar na tampa do vaso, eles têm que lavar o banheiro todinho. Tem sempre alguém que dominar. Mas no mercado de trabalho é complicado. Até pouco tempo, eu mesmo tinha muita raiva, porque o meu chefe, ele falava: cargo de liderança é para homem, porque homem é razão e mulher é emoção. Eu tinha uma raiva disso, você não tem noção o quanto. Hoje, ele está fazendo faculdade, então eu acho que abriu um pouco mais a cabeça dele e ele já não cita mais essas palavras, mas eu tinha muita raiva quando eu ouvia isso. Justamente. Estão vendo? Professora, querendo ou não, a mulher é mais emotiva, mas quando eu acho que mercado de trabalho ela tem mais razão do que emoção. Eu acho que não tem a ver com isso de ser mulher ou homem para ser emotivo, não. Eu acho que tem a ver com personalidade. Muito bem. Eu também acho que não tem gênero. Olha, essa história de que mulher é mais emotiva e homem é mais racional vem daquela história lá da nossa infância de que homem não chora, não é? Então, chora sim, meu sobrinho. Quando o Renato era pequeno lá, a mãe dele olhava para ele e falava assim: Renato, cala a boca, o homem não chora. Porque isso era repetido e não era pro Renato só, não, gente. Quem dera que mulher falasse assim pra mim. Eu falo, chora que passa. Choro, apoia mais. Eu confesso, eu sou chorão. Eu sou chorão. Pois é, mas é isso. Outro dia, por exemplo, eu estava ouvindo uma live do padre Fábio de Mello. Aí ele me disse assim, ele estava dizendo o seguinte, que lá ele tem uma depressão, uma coisa lá, não sei o quê. Se ele chora na casa dele, todo mundo fica perguntando, você tá chorando por quê? Pra que você tá chorando? Uai, mas você não é padre? Você não devia chorar. Aí ele falou assim, a melhor coisa que inventaram foram os velórios, aqueles que se fazem lá naquelas capelinhas do cemitério. Você tá passando na rua, você vê o velório, você entra lá, você olha para cada defunto e chora. Como se você conhecesse aquele defunto da vida. Você nunca viu o defunto, né? Nunca viu. Mas você pensa assim, você começa a chorar porque ali é o momento para poder chorar. Ali o povo deixa você chorar. Pode ser homem, pode ser mulher. Mas se você fica perguntando por quê. Ninguém pergunta por quê. Mas se você vê um homem chorando, você fala assim, uai, deve ter acontecido uma coisa terrível para estar chorando. Porque, na verdade... Eu creio que, na verdade, professora, é o seguinte, fala que a mulher chora mais, mas é porque se você for pegar, em geral, o contexto, no mundo machista, as mulheres passam por coisas muito piores todos os dias, ou por coisas ruins todos os dias. Consequentemente, se você vai ter mais coisas ruins, você vai chorar mais, isso é óbvio. Concordo com o Renato. Mulher, homem, raramente, por exemplo... Fraca, né? Por exemplo, se mulher... você ficar o dia todo passando por coisa ruim, óbvio que você vai ter mais vezes para chorar. Enquanto o homem ainda está tranquilo, menos vezes para chorar. Isso é matematicamente até comum, entendeu? Se você ter mais situações. É a lógica, né? É lógico isso aí. Tá certo. Então, olha, o ensejo a fez tão prendada, ela foi educada para cuidar e servir. Foi para isso que nós somos educadas, né? Para cuidar e servir. De costumes que se dela, sempre a última a sair. Hoje, aos 30 é melhor que aos 18. Nem Balzac poderia prever. Vocês conseguiram saber quem é Balzac? O ex-marido feio dela.
Não, É um escritor francês, eu acho. isso. Então, Balzac é um escritor francês. Expliquei. O nome dele é Honoré de Balzac, né? Ele nasceu lá em 1798, morreu em 1850. Então, ele está no século XVIII e nasceu no século XVIII, morreu no século XIX. Na época do modernismo, né? Na época do romantismo, né? Essa época aí, o romantismo na Europa. No Brasil, não, na Europa. E aí, o Balzac, ele escrevia a respeito das mulheres. Ele escrevia temas psicológicos. E as mulheres eram o tema favorito dele. E ele escreveu um romance chamado A Mulher de 30 Anos. E nesse romance, ele diz que as mulheres de 30 anos são as melhores, estão no seu melhor auge, no seu melhor vigor. Então, elas têm muita condição de fazer um monte de coisas. Então, por isso que elas têm mais atrativos, inclusive para os homens. Então, eles estão no seu auge. A partir disso, porque ele estudava essa questão das mulheres, surge, então, em português, a palavra balzaquiana, que vocês já devem ter ouvido em algum momento. Balzaquiana se refere às mulheres que estão nessa faixa de 30 a 39 anos, tá? Que é o melhor momento da mulher. Então, as mulheres balzaquianas são as mulheres de 30 anos. Por isso que ele diz aqui, hoje, aos 30 é melhor que aos 18. Com 30 anos é o melhor momento da mulher. Então, ela é melhor que com 18 anos. Nem Balzac poderia prever. Ficou tão boa nisso que nem o Balzac tinha condição de prever isso, né? Então, depois Mas diz que a melhor fase da mulher é aos 30, né, professora? diz que é. Então, isso veio dessa ideia do Balzac mesmo. Foi ele que deu o pontapé para poder falar sobre isso, né? Então, aqui existe um outro intertexto. Isso se chama agora polifonia. Polifonia porque ela está citando um autor dentro do texto dela aqui. Essa outra voz de quem? Do Balzac. Foi ele que disse que mulher de 30 anos é melhor que 18, por exemplo. Então, depois do lar, do trabalho e dos filhos, ainda vai para a night ferver. Disfarce e segue em frente todo dia até cansar. E eis que, de repente, ela resolve não mudar e aí ele fala o refrão da música. Certo? Então, olha, vamos às perguntas. 8 minutos ainda para terminar aqui. 16. Justifique o título da canção explicando a intertextualidade presente nele com outra canção muito famosa. Isso aqui eu acho que já adiantamos, né? Qual seria a resposta? Vamos lá, gente. Qual é a canção famosa que faz intertexto com o título dessa música, da Pitty? Canção famosa? É. Qual que é o título dessa música? A da Amélia mesmo? Desconstruindo a Amélia. Construindo a Amélia. Pessoas, vocês estavam me ouvindo? A música anterior, ué. A música anterior, a música do Ataúfo Alves. Ai, que saudade da Amélia. Que faz a intertextualidade com Desconstruindo a Amélia. Por quê? Ele pede aqui para explicar, não é? Explique o título da canção. Por que é Desconstruindo a Amélia? Porque é uma Amélia nova, com opinião própria, reformada, melhorada. Então, isso é uma mulher diferente da Amélia anterior, da Amélia que aceitava tudo, da Amélia que não ia trabalhar, da Amélia que aceitava passar fome, da Amélia que estava tudo bem, né? Ela cria, então, uma outra visão de mulher aqui. Acho que esse, na verdade, professora, é a perspectiva dela, né? Aquela perspectiva lá era dele, com saudade dela, falando da perspectiva dele como ela era. E ali a perspectiva interna dela, que dá para ver ali, ó, que todo dia até cansar, disfarça e segue em frente. Ou seja, os pensamentos dela mesma.
Ah, porque você está dizendo que lá foi ele que contou a história e aqui ela está contando a própria história. Como se Aqui seria, na verdade, o próprio narrador, só que assim, contando. naquele aspecto lá, ele falando, e aqui no aspecto ela falando, só que através do próprio narrador. Os dois, justamente. Os dois estão em terceira pessoa, só que o ponto de vista de lá é do marido, o ponto de vista daqui é da Amélia, né? Isso. 17. Até que estrofe é um diálogo com a música do Ataúfo Alves. O que isso revela? Resuma com suas palavras como a mulher era vista. Até onde existe essa intertextualidade com a música do Ataúfo Alves? Ai, que saudade da Amélia. Sobe só um pouquinho, professora. Aí. Até a segunda, né? Um pedacinho da terceira estrofe. Então, até a segunda estrofe, né? Quando ele fala aqui, ó, vira a mesa, assume o jogo. Então, até antes disso aqui, todo dia até cansar, e a primeira estrofe toda se refere à Amélia antiga, não é? A Amélia anterior. Isso revela o quê? Ela começa sendo o quê aqui na música? Começa sendo a submissa, né? Começa sendo submissa, começa sendo a passiva de antes, e aí, de repente, ela muda, não é? Então, ele fala, o que isso revela? Revela que ela tinha essa característica de passividade também. E aí, a outra pergunta que ele faz resuma com suas palavras como era vista essa mulher. Como que era vista essa mulher? No caso, essa pergunta seria com vários sentidos. Ou ambígua, né? Seria vista através de qual olhar, de qual perspectiva? Do ex-marido, que achava ela tão boa, ou aqui desse texto aqui agora, dessa canção Desconstruindo a Amélia? Nós estamos falando só de Desconstruindo a Amélia. Somente. Aí Quando seria ele fala do diálogo, ele está perguntando até que ponto? Até na segunda estrofe. O que isso revela? Revela que ela era essa Amélia de agora, da Pitty, era tão submissa quanto a Amélia lá do Ataúfo Alves, certo? Então, era tão submissa quanto. Então, como que essa mulher era vista? Como uma pessoa submissa, o que mais? Passiva, que não tinha vontade própria, que não tinha opinião própria. Não se vestia bem. Isso, que não era vaidosa com ela. Isso Exatamente. mesmo. Então, essa é a questão 17, certo? 18. Onde há no texto uma espécie de basta, chega, cansei, nesse papel que é imposto à mulher. O papel de submissa, o papel de passiva, o papel de fazer o que eu quero que você faça, certo? O que ela resolve fazer? Onde que é dado esse basta? Vira a mesa, assume o jogo. Isso, vira a mesa, assume o jogo. Então, lá na primeira, segunda, terceira, quarto e quinto versos da segunda De quem que é? ela deu basta. Chega, não é? Amélia Viviane. E aí, o que ela resolve fazer, gente? Primeira providência. Vira a mesa. Não, qual foi a primeira providência dela depois que ela virou a mesa? Se cuidar. Se tornar independente, fazer faculdade. Primeira coisa foi cuidar dela mesma. Faz questão de se cuidar, não é? Então, a primeira providência, cuidar dela mesma. Professora. Oi. Dizem que mulher, quando ela se arruma, ela geralmente se arruma para outra mulher. Eu acho que discordo disso. Eu acho que ela se arruma para auto se amar. Não sei, é uma opinião minha. Tipo assim, dizem que mulher vai se arrumar porque tem outras mulheres bonitas no local. Então, ela tá se arrumando para competir com as outras. Eu acho que no caso da Amélia não seria bem isso. Eu acho que ela estaria se arrumando para poder se achar mais bonita, ter mais vaidade, ela se amar mais. Bom, é minha opinião, né? Concordo com a Maísa. Na minha opinião, as duas coisas contam. Como, por exemplo, da Amélia aí pode se encaixar nessa opinião.
E tem outros que podem encaixar em outras, né, opiniões. Por exemplo, que nem você falou aí que a mulher se arruma para se sentir superior às outras, né, para chamar mais atenção. Isso pode acontecer se for um evento de luxo, por exemplo, as pessoas que têm mais dinheiro, elas vão, né, só É, na arrumar Não pra verdade, só chamar mais mais de atenção que luxo, as outras. qualquer festa alguém quer chamar mais atenção do que a outra, independente se é Exato. homem ou se é mulher. São. Exatamente. eu Aí concordo com então a encaixa Maísa, nesses porque... dois. Mas Os dois no caso aqui da Amélia, ela faz questão de se cuidar, cuidar dela mesma, por ela mesma, para ela mesma. Isso, então, dá pra Aí ficar, ela nessa não opinião tá da Amélia aí, é isso, exatamente isso. Então, ela não está competindo com ninguém. Ela quer se cuidar porque ela sabe que vai acabar agora. Ela sabe que se cuidando, ela vai ser melhor, ela vai poder fazer as coisas melhor e tudo mais. Porque se Vai ter cuidar, mais gente, autoconfiança. pode ser tanto passar uma maquiagem quanto ir ao médico, arrumar um dente, certo? Se cuidar é tudo